E aí galera, tamo aqui para mais um vídeo de fechamento. Hoje, dia 20 de outubro, sextou. Espero que você também tenha sextado aí como a gente sextou bonito. E muita volatilidade para hoje, tanto para índice quanto para dólar. Vou passar aqui o panorama, começando pelo índice, depois a gente vai pro dolinha, das oportunidades, das qualidades das oportunidades, de possíveis alvos das operações. Então tudo aquilo, alguns insights também que eu utilizei hoje para minha tomada de decisão. Então galera, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tô trazendo aí vídeos de fechamento, explicando racionais, dando várias dicas também no dia a dia, sobre entradas, sobre alvos, sobre regiões, localizações. Então você vai acompanhar aí no decorrer dos próximos dias. Na próxima semana eu vou trazer também um conteúdo diferenciado, um pouco mais aí vídeos fora do mercado, falando de mim, falando aí da minha trajetória. Vou gravar aí uns conteúdos especiais aí que vocês me sugeriram pelo Instagram. Então galera, vamos lá, começar o dia aqui pelo índice futuro, analisando o que? Nossa abertura, né? Primeiro, dia anterior, nós tivemos aqui um grande movimento comprador, depois devolvemos esse movimento no final do dia, praticamente um movimento em A, deixando aqui bem demarcado, ó, uma zona de suporte. A gente praticamente fecha aqui o dia na mínima do dia, então região de suporte sendo testada. Pelo gráfico de 60 minutos, esse movimento estava aqui, ó, alinhado, né, com a sua média móvel de 20, com a sua média móvel de 8 aqui, ambas para baixo, já vindo para um movimento aqui, ó, de pivô de baixa, né? Então, o ponto aqui que a gente tem pelo gráfico de 60 minutos é a qualidade desse rompimento desse suporte aqui, ó. Então, um pivô, para ele ser rompido com qualidade, o ideal é o quê? Que ele não venha acima de 3 barras. E aqui a gente já tinha um movimento com 1, 2, 3, 4 barras consecutivas para fazer o rompimento dessa mínima. O rompimento dessa mínima pode produzir um pullback. Então, não é aquela operação de rompimento de pivô que a gente espera o quê? O preço romper e simplesmente ir embora. É aquele movimento que ele vai, mas ele volta para fazer pullback. E eu expliquei isso na abertura, antes do pregão abrir, para os alunos aqui do Discord. Eu gravo aqui toda minha abertura, e aí eu trouxe justamente para vocês verem o insight que eu tinha compartilhado com eles aqui no momento da abertura, referente ao que? Caso nós abríssemos em um gap de baixa, a gente deveria executar uma operação com alvos, porque essa operação poderia ter um retorno, poderia voltar para um pullback. Olha lá, vamos escutar aqui o que eu comentei no Morning Call, 8h40 da manhã, antes da abertura do mercado. É o que está defendendo nesse momento. Um ponto aqui negativo para esse momento do índice. 1, 2, 3, 4 barras consecutivas pelos 60 minutos para fazer o rompimento desse suporte. Acaba se tornando um rompimento mais fraco. A probabilidade dele conseguir confirmar ativando esse pivô de baixa, ele pode gerar um respiro, né? Então imagina só, bota mais uma barra aqui. Qual que é a probabilidade que a próxima barra venha produzir um pullback? Então, esse movimento, quando ele acontece, esse rompimento aqui, ó, a probabilidade dele simplesmente dar continuidade e formar mais ou menos um desenho assim, ó, vai diminuindo bastante, de demonstrar realmente a continuidade desse movimento. Isso daqui é o menos provável que pode acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas é menos provável. O que pode acontecer é justamente o preço, às vezes, causar rompimento e devolver, às vezes, uma barra de força, justamente pelo fato da gente estar nessa sequência de barras negativas. Então, a sequência de barras negativas, acontecendo esse rompimento, nós poderíamos produzir um respiro, um pullback do preço. Então, vindo aqui para a abertura, que nós temos, já que a gente já visualizou o nosso cenário, o nosso contexto macro aqui para a abertura. Temos uma zona de Fab 4, não estava uma zona tão comprimida, não estava uma zona tão estreita, era uma zona aqui de 600 pontos, 700 pontos praticamente, e nós abrimos na melhor região de todas. Sim, ó, aqui eu só vou procurar pela venda, é minha região de maior pressão vendedora, e eu deixo uma barra que inclusive ela troca polaridade com essa região de mínima do dia anterior. Ou seja, se ontem a gente tinha essa característica como suporte, hoje nós temos essa característica como o quê? Resistência dos preços. Então, primeira barra faz o teste nessa região e já demonstra para nós bastante vendedor. E aí, a gente tem a possibilidade já de venda dessa primeira barra. Um dos pontos aqui que a gente pode utilizar é fazer a entrada com stop de Pablito. Então, eu faço a entrada na perca dessa barra 1 com o stop na própria barra 2. Justamente por quê? Porque eu estou pensando no macro, eu sei que esse movimento ele pode ser um pouco mais curto, que ele pode produzir o quê? Uma impulsão e gerar um retorno. Eu vou me proteger o mais rápido possível. Então, eu vendo, posso fazer minha proteção aqui, meu stop, a minha região de stop, e eu projeto essa barra aqui para baixo para localizar os meus alvos. Então, primeiro push dessa barra, a gente pega aqui no fundo da barra 6 e nós pagamos aqui, ó, um push e meio desse movimento. Atingimos aqui essa região e pelo cenário aqui, ó, a gente já começa a montar um cenário de deriva.
é aquele movimento quando a gente começa a cair num formato de canal. Então repara aqui, ó, eu já vou caindo dentro de um canalzinho, sendo guiado somente pela média móvel de 8 aqui, ó, média móvel curta conduzindo essa operação, até o momento que nós avançamos para a média móvel de 20. Nesse momento é um ponto crucial, porque nós perdemos essa linha de tendência até então da média móvel curta, e aí nós vamos ver se o preço ele tem potência para dar continuidade nesse movimento. Olha só a distância que eu estava em relação à média móvel de 20. Então já estou num cenário bastante amplo aqui, ó, entre distância de média móvel de 200 e média móvel de 20. Eu imagino isso como meu pulmão. Meu pulmão já está cheio de ar. Se nós estamos com o pulmão cheio de ar, se a gente tenta respirar mais, não cabe mais ar dentro do pulmão. Então a probabilidade de continuidade desse movimento estava bastante diminuída aqui nesse cenário. A gente tem uma barra que induz aqui a continuidade, essa barrinha 27, mas nós falhamos a continuação. Então a média móvel de 20 para mim é uma das mais potentes que a gente tem dentro do gráfico. Se o preço testa ela, não consegue produzir novas mínimas, sinal que essa média já enfraqueceu. Cenário que eu tenho aqui, ó, com a amplitude para a distância da média móvel de 200, eu posso promover o retorno dessa média. E aí sim nós deixamos aqui um cenário de Bull 180 na falha dessa mínima. O meu trade, como eu fiquei de fora desse movimento vendedor, eu fiquei aguardando o preço, a gente tem aqui a investida, começamos a diminuir a pressão de venda aqui nesse cenário de deriva, perdemos a tendência aqui, ó, dessa deriva. Para quem gosta aqui de linha de tendência, né, faz o rompimento, faz o pullback aqui na linha de tendência e aí dá continuidade nesse movimento. E aí a minha entrada, eu fiz uma antecipação pelo gráfico de 1 minuto. Olha só, quando a gente tem essa investida, novamente, ó, deixamos aqui um cenário de fundo. Aqui a gente já tinha bastante o que? Pavio defendendo nessa região. Barras vendedoras que não conseguiram mais produzir continuação do movimento. Temos uma nova investida de vendedores. A anulação imediata desse vendedor foi o meu motivo de compra. Então, nessa barra 57 aqui, eu antecipei a minha compra nessa anulação dos vendedores. E aí, voltando aqui para o cenário dos 2 minutos, para onde que foi a minha primeira região de parcial? Eu já sabia que a gente estava bastante distante da média móvel de 200. Outro insight aqui que eu vou trazer para vocês é referente ao 1 minuto. Nós abrimos no 1 minuto também distantes da média móvel de 200. A gente ainda não havia testado a média móvel de 200 na abertura do dia. Ó, a média móvel de 200 já estava aqui com um cenário mais distante. Nós nos distanciamos mais ainda pelo 1 minuto. E a gente tem uma estatística que a gente fez aí um levantamento dentro do grupo do nosso Discord, dos nossos estudos, que a média móvel de 200, ela é testada até a segunda hora do pregão, na sua grande maioria. Então, até das 9 às 11, a gente geralmente busca por esse retorno para a média móvel de 200. Só a média móvel de 200 do 1 minuto, lembrando que é esse daqui, né? A gente tende a retornar para ela. E aí, nós retornamos aqui, ó, às 10h15, atingimos essa região da média móvel de 200. Esse foi outro insight que me fez pensar em comprar aqui e não mais vender. Porque a chance desse preço dar continuidade era muito reduzida, devido a todos esses fatores de confluência, devido a essa falha já de mínima. Então nós temos aqui a investida do preço para cima e ele praticamente vai em linha reta. Voltando para os 2 minutos, qual foi o cenário de primeira parcial? Não preciso aqui no caso executar parcial de primeiro push ou segundo push. Eu deixo o preço correr mais porque ele tem mais potencial. Se eu fosse executando aqui, ó, minhas saídas mais próximas, eu ia desovar meus contratos muito rápido. Então meu primeiro ponto de parcial foi na retração de 61% do dia, que confluía com a minha média móvel de 20 dos 5 minutos. Então essa região aqui para mim era uma região mais importante, que eu poderia carregar a operação até ali, pelo menos para executar minha primeira parcial. Eu já tinha vencido a média móvel de 20 dos 2 minutos. Meu próximo time frame grande que eu tenho aqui de importância é os 5 minutos. E olha lá, a gente tinha uma confluência um pouco acima ainda da média móvel de 20, mas ela poderia ser testada. Então, primeira possível parcial a ser feita era a média móvel de 200, a média móvel de 20 dos 5 minutos, ou retração de 61%. Minha primeira parcial foi na retração de 61%, deixei o preço dar continuidade e trouxe como alvo a média móvel de 200 do 1 minuto, devido às nossas estatísticas e também ser uma região de confluência. Aqui, lembra que era a região de fundo do dia anterior, então eu tinha meu suporte, que até então aqui era um possível ponto de resistência, e também a média móvel de 200 do 1 minuto. Um trade aqui ponta a ponta que rendeu
670 pontos. Se eu vier aqui, ó, para os 5 minutos, eu consigo localizar melhor ainda essa região. Olha só aqui, ó, como uma possível potencial região zona de suporte. Essa troca de polaridade com a máxima do dia, média móvel de 200 do 1 minuto. O preço estica um pouquinho além aqui ainda, né, desse movimento. Deixa o seu cansaço e começa a produzir o pullback. E aí foi outro ponto também que a gente começou a monitorar, porque esse pullback ele tem a sua parada exatamente na retração de 61%, gerando aqui, ó, um ponto de confluência nessa região. Deixa eu deletar a minha região aqui do Fab4. Nessa região aqui, ó, a gente tem, além da retração de 61, o preço vindo em linha reta praticamente nesse pullback, era a média móvel de 20 dos 5 minutos. Então gerou, olha só a pressão que gera nessa região. A gente tem um cenário aqui pelos 5 minutos de um CDB em situação especial, sendo possível comprar essa barra 21. E aí nós temos a investida de novo de compradores nessa região. E aí quais alvos eu posso trazer aqui para essa região? Agora, a gente já teve as outras regiões de interesse testada, agora eu posso tratar como pushes da operação. A gente paga 2 pushes dessa operação. Além disso, eu tinha retração desse movimento aqui, podendo deixar o quê? Um cenário de topo mais baixo, ó. Deixa um topo mais baixo. Eu não consigo dar continuidade nessa barra elefante aqui, ó, que ela tá bem ancorada, tava no 61. Ela deixa uma barrona, engole bastante movimento para cá, mas ela não é ativada. Então eu precisaria do rompimento da máxima dela para ativar. E aí a gente percebe que acabou sendo o quê? Uma barra de finta, né? A gente frustra essa movimentação altista, mas paga os alvos aqui dessa compra de quem comprou no teste do 61 ou quem comprou nesse caso do CDB em situação especial. E aí nós, frustrando esse movimento, damos sequência aqui, ó, no movimento de pivô de baixa novamente. Esse movimento foi um pouco mais difícil de pegar pelo desalinhamento aqui com os 5 minutos. Mas rendeu aqui, ó, uma excelente operação, cenário frustrado, rompimento da mínima, acaba sendo aqui, ó, somente essa barra de finta. E aí como que eu posso localizar alvos para essa operação? Eu posso primeiro correr num barra-barra, né? Eu vou conduzindo a minha operação num barra-barra aqui dessa operação vendida. Pelos 2 minutos nós temos aqui um gatilho vendedor. Olha só, a gente... Opa! Voltando para cá, a gente tem, ó, a investida de compradores que não conseguem dar sequência, vendedores começam a tomar conta. Aqui que era para ter compradores defendendo, não tem comprador defendendo. Vendedores colocam mais uma barra forte, essa barra 60. Depois, comprador não aparece de novo para defender, vendedor coloca mais barra forte. Comprador não aparece mais uma vez. Nós testamos essa mínima onde surgiu o comprador aqui, ó, anteriormente, e agora não surge comprador. Então, na eliminação desses compradores aqui também seriam pontos possíveis de serem vendidos, já que compradores não voltaram a defender essa região. E o preço simplesmente pula aqui, ó, sem paraquedas, né? Deixando essa movimentação de impulsão, correção, impulsão, eu posso pegar o que? Projeção desse movimento impulsivo e colocar para baixo para ver até onde esse movimento pode correr. Dessa maneira, venho com o meu fibo dessa máxima para essa mínima. E olha lá até onde a gente corre. A gente vai em linha reta para o terceiro alvo de fibo. Isso aqui é um movimento muito esticado, o que aqui promove aquele movimento que ele não tem aquela qualidade de sequência de movimento. A gente sabe que pela teoria de Dow, o movimento ele deve fazer o quê? Topos e fundos ascendentes. Quando o movimento acontece de maneira tão repentina, é onde acontece geralmente as voltas em A, as voltas em V. Então hoje a gente teve o movimento de impulsão praticamente em linha reta e devolveu também em linha reta. Então o movimento aqui atingiu o seu terceiro alvo de fibo, foi aí o fundo desse movimento, e aí nós começamos ao que? A promover uma correção desse movimento, ó. Então, movimento mega esticado, lembrando que a gente também não havia testado a média de 200 dos 2 minutos, ó, a gente já se aproximou, mas não testamos. Então, é difícil nós passarmos um dia sem testar essa média de 200. É outro sinal de alerta para nós. Após atingir esse terceiro alvo, começamos a produzir aqui um processo corretivo. E aí, a gente deixa aqui um cenário de fundo ascendente. Onde ele vem, é típico do índice fazer isso, né? Busca liquidez nessa região aqui, ó, de fundos anteriores. Mas ainda não deixa de ser um movimento saudável de correção aqui, ó. Para o quê? Dar continuidade para cima. Então, posso monitorar isso dessa maneira, ó, com as retrações desse movimento.
E aí a gente percebe que o preço assenta exatamente na retração de 76%, deixando também um cenário de um CDB. Olha a sequência de barras aqui, ó, consecutivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas. Na eliminação dessa oitava, em cima da retração do 7,6, preço realmente vindo buscar liquidez nessa zona aqui, ó, onde deveria ter um monte de stop bem posicionado, né? Então, ó, deixa barras grandes aqui, ó, de impulsão, vai deixando fundos ascendentes. Galera, geralmente deixa o stop protegido abaixo dessa região. E é uma região que vem buscar liquidez. Se por acaso você foi estopado aqui nessa região, entra de novo nessa operação. Porque é bem característica de uma correção ABC do movimento, né? A, B, C, e aí ele vem buscar o quê? Mais liquidez nessa região, né? Então aquela mergulhada dupla, double dip, característica dos gráficos fazerem isso daqui. E aí, essa barra 129, mais um ponto de compra. Aí sim temos aqui a característica de um cenário de Martin Bull, passando para cima da média móvel de 20, acionamento dessa RBTO, stop abaixo, posicionado na condução da média móvel de 20, com alvo na média móvel de 200. Então o cenário do Martin Bull nos possibilita utilizar a média móvel de 20 como ponto de stop e a média móvel de 200 como ponto de alvo. E aí a gente atinge aqui a média móvel de 200 praticamente em linha reta. Deixa ainda aqui, ó, duas NRBs bem ancoradas na média móvel de 20. Aquela barra de continuidade de movimento, essa 155, é a barra que nasce aqui, ó, na média móvel de 20, ela está inclinada para cima. Então o rompimento dela também seria bem possível da gente executar essa compra. Um cenário de correção lateral, onde os preços não conseguem mais invadir aqui o campo vendedor. Então gera essa repercussão aqui de intenção de compradores. E aí para a região eu posso utilizar alvos de FIBO de novo. Eu tenho essa impulsão, essa correção, esse rompimento dessa região. Eu posso medir pela projeção ou pelo espelhamento desses movimentos. Se eu quero alvos mais próximos, mais conservadores, eu começo medindo pelo espelhamento desse movimento. E aí a gente tem de novo, olha lá, o terceiro alvo cumprido no tick. Ó. Primeiro alvo aqui junto com a VWAP, segundo alvo parada dessa barra, em confluência aqui com a média móvel de 200, preço continua, faz pullback, aciona mais um cenário de um CDB aqui em situação especial. Olha só que cenário bonito, né? 1, 2, 3, 4, 5 barras, rompimento dessa quinta barra, ancorado pela média móvel de 20, pela média móvel de 200, possibilidade de compra, preço atinge novas máximas, novo pullback, atinge lá terceiro alvo, gerando o quê? Um cenário de um CAS. 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas. Então também cenário aqui, ó. Hoje rendeu trade para todo lado. Hoje foi um dia sensacional aqui para nossa leitura. Também posso medir aqui pelas retrações desse movimento todo aqui, ó, de queda, esse pullback aqui, esse retorno. Então vamos lá medir para ver onde que a gente parou aqui nesse retorno. A gente tem desse primeiro movimento retração de 76 aqui no tick e aqui, ó, um pouco além aqui da retração de 61. Então são movimentos, são regiões que eu gosto de monitorar bastante, região de 61, principalmente quando a gente chega com bastante fluxo. Por conta disso também foi minha região de parcial aqui nessa operação compradora, porque ele tende a sentir entre regras e exceções, em regra a gente sente essa região. Aqui também nesse índice a gente tem essa região, ó, de troca de polaridade. Olha como ele sente essa região aqui, ó. Então aqui era fundo, aqui virou topo, topo. E aqui, ó, tenta romper, mas falha o movimento e devolve, né? E agora a índice andou pra caramba, gastou muito combustível no dia de hoje. Tá morrendo aqui, bem provável aqui que tenha seu fechamento dessa última hora sem sair do lugar, né? Sexta-feira, 5 horas da tarde, quem que vai estar aqui operando, né? Só os cracudos mesmo. Então, essa daqui foi a visão pro índice de hoje. Agora sim, vamos lá para o Dolinha. Dolinha, a sua abertura, olhando aqui, ó, pelos 60 minutos, nós já tínhamos o quê? Vamos lá. Pregão aqui do dia anterior, estava dessa maneira aqui no seu fechamento. Nós estávamos tendo aqui média móvel de 200 apontada para cima, 20 apontada para cima, 8 apontada para cima. Um cenário numa expectativa compradora. Utilizando a média móvel de 200 aqui, ó, como região de suporte, barras aqui, ó, compradoras grandes, defendendo as barras vendedoras nessa região, barras compradoras grandes, então tinha um viés mais pro lado altista, pelo menos agora nessa abertura. Regiões que eu estava monitorando aqui para esse movimento. Lembrando que eu tenho aqui, ó, um grande movimento vendedor e inicialmente esse movimento é um retorno dentro desse movimento vendedor todo aqui, né? Então eu posso monitorar pelas retrações de todo esse movimento
ou então pelas retrações desse movimento menor. Então esse movimento menor já tinha deixado aqui para nós uma zona de vendedor aqui no topo anterior, então a gente já era um ponto aqui de atenção, e com esse cenário mapeado eu posso vir aqui para os 2 minutos, mapear esse contexto aqui de entrada, de abertura. Meu trade de Fab4 não estava num cenário tão amplo, vamos lá pegar o trade de Fab4 aqui. E aí a gente abre com a barra 1 aqui, de ignição de movimento. O ponto negativo, vamos dizer assim, para essa barra 1 é que ela não conseguiu superar aqui a máxima do dia anterior. Então eu gosto de pegar essas operações de Fab4 quando a gente já consegue fazer o quê? O rompimento dessa região, quando a barra ela fica assim. Aí sim eu entro na superação dessa barra para dar continuidade nesse movimento. Então esse foi o ponto que levou essa operação aqui, possível a ser comprada e ser estopada no fundo dessa barra 1. Mas lembrando que o stop dessa barra 1 é stop pela barra, não é stop pela estratégia de Fab4. Quem conhece aí a metodologia sabe que o stop de Fab4 é atrás da região de Fab4. Então, se você realmente cumpriu a estratégia de abertura ao comprar essa primeira barra, você adicionou posição aqui ao invés de estopar essa operação. Então, é um ponto aí a ser bastante relevante a ser analisado, né? Outra coisa também, nós temos aqui um movimento de impulsão. Começamos a produzir esse pullback. Até onde que esse pullback foi? Esse cenário de double dip. A gente acabou de comentar que o índice fez isso agora à tarde e o dolinha fez na abertura. Olha só, retornamos na região dos 61%, zona de suporte, zona de troca de polaridade aqui com o dia anterior. Então ainda era uma região até então aqui, né? Era a minha resistência. Hoje estava atuando como suportão. Então ainda era uma zona compradora aqui nessa região. Não tinha alternado o cenário. Tanto que a média móvel de 20 continua inclinada para cima. Pelo cenário dos 5 minutos, olha como a zona aqui ainda era de bastante defesa. Eu tinha a média móvel de 20 inclinada para cima, tinha a média móvel de 200 por baixo. Então, se a pessoa comprou a primeira barra do dólar pelos 2 minutos e acabou estopando no fundo, acabou sendo um stop desperdiçado, né? Porque a região era de bastante defesa compradora. A região de suporte com troca de polaridade. Então, pelo cenário dos 5 minutos, nós temos a ativação de uma RBTO. Então, essa barrinha 2, na eliminação dela, possibilidade compradora, stop abaixo dessa região, bem protegido. Eu posso projetar esse movimento aqui, para cima, para localizar esses alvos desse V aqui, Pelos 2 minutos, já vamos lá para os 2 minutos, projetando esses alvos, pelos 2 minutos, nós temos entrada onde aqui, na barrinha número 8. A barrinha número 8, na eliminação dessa barra 5, seria uma entrada de antecipação, então de violação. Na barra 8 é uma entrada de confirmação. Lembrando que é aquela barra com a 20 e a 8 paralelas, alinhadas, uma barra sólida, realmente identificando que aqui foi uma busca por liquidez em uma região ainda de suporte comprador. E aí, após a ativação desse movimento, nós deixamos poucos gatilhos de continuidade, por exemplo, para adição de posição para quem já estava posicionado, ou de entrada para quem não tinha entrado nessa operação. Nós temos aqui essa RBI de Lock 5, que ele dá continuidade no movimento, paga aqui o primeiro alvo, que é na região do 91, primeiro push desse movimento. Depois nós deixamos aqui, com uma troca de polaridade nesse primeiro alvo, outra RBI de Lock 5. Movimento dá continuidade e paga o seu segundo push aqui no 200%. A confluência dessa região, lembra que é pela teoria de Down, o movimento de qualidade, nós temos que deixar o quê? Topos e fundos ascendentes. Nesse movimento é um movimento em linha reta. Então a gente até comentou, inclusive, no grupo do Discord, que existia a probabilidade, a possibilidade de promover uma volta em V, uma volta em A nesse caso para o dólar, devido ao seu movimento ser tão repentino e entregar essa pancada aí em linha reta. Foram mais de 40 pontos aqui do movimento, 45 pontos em linha reta. Se eu afastar o cenário, eu consigo perceber aqui pelos 5 minutos, o que, né? Vamos lá, afastar um pouquinho. Todo esse movimento de baixa que a gente estava monitorando num cenário mais macro, nós retornamos exatamente aqui na retração de 38%. Então ainda é uma correção saudável. Pelos 5 minutos aqui no pregão de hoje, a gente verifica que a gente fechou exatamente nessa correção de 38%.
Aqui pelos 5 minutos eu também tenho o cenário de 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas, o que gera um cenário de setup aqui de entrada contra tendência pelo CAS e deixa para mim essa barra 8, que é uma top in tail kamikaze, é um candle PFR, afastado aqui ó, da média móvel de 20, afastado também da média móvel de 8, o que pode produzir esse retorno para as médias. E a gente simplesmente devolve em A mesmo aqui, ó. Se alguém pegou essa barra 8 e conduziu no próprio barra, veio sair aqui, ó, no pé do dia, nessa barrinha 18 no barra. Então não tem o porquê às vezes a gente ficar na ansiedade por sair logo de uma operação, se a operação vem a nosso favor. Então a pessoa vendeu aqui, stop aqui em cima. Próxima barra fecha, aproxima stop. Próxima barra fecha, aproxima stop. Opa, a partir do momento que você aproxima para essa barra 10, você já está no stop gain. Porque você vendeu aqui, então assim, já tá ganha essa operação. É só esperar a condução. E aí você vem aproximando, aproxima. Então se você às vezes tem uma dificuldade de conduzir as operações, experimente fazer um trailing stop pela média curta, no barra, que dessa maneira você vai conseguir um pouco mais de pontuação naquela operação. E aí a partir do momento em que nós perdemos essa mínima, pelo 2 minutos aqui ó, a gente consegue enxergar o mesmo ponto de entrada aqui na barrinha 19, também aqui foi um candle PFR na máxima do dia, pelo 2 minutos deixou uma barra mais barata ainda, né? E aí a gente volta para a média móvel de 20. Nessa média móvel de 20, a princípio, era o ponto que onde compradores deveriam defender. E aí a barra compradora não consegue nem ser violada a sua máxima. Mais uma barra compradora, a barra 28, onde não consegue ser violada nem a sua máxima. E o preço simplesmente vem caindo aqui em linha reta. Se a pessoa vendeu aqui em cima e carregou no trailing stop pela média móvel curta dos 2 minutos, ela foi fazer a sua saída aqui ó, na média móvel de 20 praticamente. Ela conseguiu surfar todo o movimento de derretida do dolinha. E aí, onde que a gente tem novas entradas, para quem não pegou lá em cima, né? Entradas de qualidade. Nós temos aqui nessa barra 52 um cenário de um VSS aqui, ó, dando continuidade no movimento para vir atingir a média móvel de 200. Era outro contexto que nós estávamos analisando. Cenário dos 2 minutos, o preço parte aqui, ó, sem testar no dia a média móvel de 200 e nós voltamos aqui para ser testada. Eu posso utilizar aqui alvos com Fibonacci, né, não só dos movimentos maiores, mas dos micro movimentos também. Então, a movimentação que eu tenho aqui ó, do intraday é uma ativação em A. A movimento que eu tenho aqui ó, no micro movimento também é uma ativação em A, esse micro movimento. Então, eu também posso medir aqui ó, pelo alvo de Fibo. Então, venho aqui com o meu Fibo dessa máxima para essa mínima. Se eu vendi nesse VSS aqui, após o rompimento dessa mínima, nós fazemos o pullback, atingimos média móvel de 200, atingimos o primeiro alvo, atingimos o segundo alvo. Então, eu também posso aumentar ali a minha pontuação utilizando o Fibonacci. Ao invés de, por exemplo, projetar pushes desse movimento, ou então só sair em novas mínimas, eu conduzo essa operação até o primeiro alvo, até o segundo alvo, e aí sim nós produzimos aqui um pullback maior, mas vamos deixando o que? Cenários de topos e fundos descendentes. Perdemos a média móvel de 20 novamente nessa barra 77, e aí sim trazemos aqui até o alvo de 200% desse último movimento aqui, que não foi estopado, né? Nós deixamos aqui, ó, topo descendente, cenário cumpre terceiro e quarto alvo aqui, ó, no tick. Então, gosto muito de utilizar essa ferramenta de Fibonacci para medir as pernadas impulsivas, corretivas e onde que o preço ele pode ir por probabilidades e buscar a região de alvos. E aí também, tratando aqui do alvo macro que a gente tinha desse retorno em A, máxima do dia com a mínima perdida, a partir do momento que nós passamos para baixo desse movimento aqui, ó, ativamos esse A, temos aqui primeiro alvo na região do 5024. A gente demora, vem deixando aqui a estrutura ó, de topos descendentes, renovando as mínimas até conseguir jogar aqui ó, no primeiro alvo. E aí, até o momento, o primeiro alvo aqui ó, foi o suportão do dia, chegando aqui ó, com barra de exaustão de movimento no alvo de Fibo. Então, barra de exaustão não consegue dar continuidade, promove aqui um cenário de virada do movimento e aí Dolinha também já praticamente gastou todo o combustível do dia para fazer essa movimentação. Da mesma maneira que nós andamos 45 pontos para cima, nós devolvemos esse movimento em 74 pontos. Então muita volatilidade aí para o pregão de hoje. Bem provável também que o Dolinha encerre a sua negociação aqui ó, nessa meiuca, nesse miolo,
pronto para uma abertura em Fab4 favorável pro dólar e também pro índice, né? Olha só o índice aqui, ó, dentro de um cenário comprimido. Segunda-feira a gente volta aqui com mais vídeos de fechamento. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de deixar o like aqui que fortalece bastante a entrega desse conteúdo. Deixa seu comentário aqui também. Um excelente final de semana. Tamo junto.